E agora temos um painel, né, que é espanhol e português, línguas pluricêntricas. Desde já agradeço quem está nos acompanhando, quem está acompanhando a CILP 2022, online, né? Está no canal do YouTube da OEI. Mais de 600 pessoas acompanham o evento neste momento e a gente agradece a participação de todos. Bom, então temos esse painel, né, espanhol e português, línguas pluricêntricas, e dentro desse tema teremos abordagens diferentes. Então, aqui comigo, de lá para cá, eu tenho Margarita Correia, que é atual presidente do Conselho Científico do ILP, que vai compartilhar com a gente o conhecimento dela a respeito da gestão multilateral da língua portuguesa. A Gladys Almeida, infelizmente, ela informou que não poderá comparecer, então combinamos que a Margarita vai abordar um pouco, né, resumidamente, do tema da Gladys, né, sobre as terminologias e a rede ibero-americana de terminologias. Temos também Gilvan Miller, que é da Universidade Federal de Santa Catarina, que vai falar sobre a presença do português e do espanhol na internet. E temos também aqui conosco Daniel Prado, consultor argentino, e Luiz Reto, que está online, né? Já está aqui online com a gente, que também vai participar virtualmente. Vamos conversar, então? Margarita Correia. Boa tarde. Esta apresentação é minha e do Incanha Intumbo, que não pode estar presente por questões de agenda e, portanto, eu vim fazer esta apresentação. E, no fundo, vimos aqui um pouco contar como foi construído a gestão multilateral da língua portuguesa a partir do ILP desde 2010 até hoje. Não estou a conseguir passar. Já passou. Então, eu vou abordar estes tópicos, portanto, começando por falar da questão da língua pluricêntrica, que já começa a ser um termo bastante conhecido entre nós, mas que é importante para entender o resto da comunicação. Depois vou falar um pouco do plano do ILP, não é? O nascimento e as funções do ILP, o plano de ação de Brasília e os seguintes. Vou falar um pouco mais detidamente sobre o VOC e o PPP-LE, que são dois programas, dois projetos do ILP e que foram os primeiros projetos a corporizar uma visão de gestão multilateral e de língua pluricêntrica. Vou falar um pouco mais também das questões que a Gladys ia falar, não combinámos, mas como já nos conhecemos há muitos anos, eu sei do que ela ia falar e, portanto, vou aproveitar para lançar pelo menos duas ideias e depois ainda vou referir alguns dos projetos em curso no ILP, porque neste momento há muitos projetos em curso, e terminarei com três breves considerações finais. Então, a língua pluricêntrica, a definição que vos trago é uma definição simplificada daquela que é proposta pelo Michael Klein, de 1992. O conceito parece ter sido cunhado nos anos 70 e diz que a língua pluricêntrica é um idioma com variedades padrão. É uma língua com vários centros, cada um fornecendo uma variedade nacional, com pelo menos algumas das suas próprias normas codificadas. Geralmente, as línguas pluricêntricas são usadas através de fronteiras de entidades políticas individuais, de modo que a língua e a identidade étnica dos seus falantes nativos não coincidem. Só chamar a atenção para os dois termos, pluricentrismo, pluricentricidade. Pluricentricidade, digamos assim, é o facto objetivo de uma língua ser pluricêntrica. O pluricentrismo, tal como as palavras em ismo, acaba por já comportar no seu significado a ideia de um sistema de ideias que visa reconhecer, valorizar, promover o pluricentrismo.
O Instituto Internacional da Língua Portuguesa foi criado em 1989 e foi integrado na CPLP, cuja criação é posterior, vai fazer este ano 26 anos, é de 1996. Todos os Estados-membros da CPLP estão representados no ILP através de comissões nacionais. E essas comissões nacionais constituem o Conselho Científico do ILP, cuja presidência é rotativa, e neste momento estou eu a concluir o mandato em representação de Portugal. O ILP tem sede na cidade da Praia, em Cabo Verde, escolhida por ser um centro geográfico, digamos assim. Na altura, Timor ainda não estava independente e, portanto, geograficamente, Cabo Verde era o país que estava mais ao centro da comunidade. Eu vou referir, sobretudo, as ações que foram levadas a cabo a partir de 2010, não só por serem aquelas que eu conheço melhor, mas também por serem aquelas que puseram o ILP nas bocas do mundo, ou seja, deram visibilidade a uma instituição que até então tinha pouca visibilidade. E de 2010 a 2014, o diretor executivo do ILP foi o Gilvão Oliveira, que está aqui ao meu lado, e que teve um papel fundamental no lançamento das novas políticas do ILP. Depois tivemos a Marisa Mendonça, de Moçambique, que também fez uma excelente gestão, levando por diante e incrementando a ação que tinha sido iniciada pelo Gilvão, e atualmente temos o Encanha em Tumbo, que tem também incrementado e levado por diante as ideias, os tópicos, digamos assim, diretores da ação do ILP. Também, como a CILP é a segunda conferência, já aqui falámos em conferências, não é? Na importância que elas tiveram. No caso do português, nós tivemos a primeira conferência internacional sobre o futuro da língua portuguesa no sistema mundial. Eu tenho sempre que ler porque isto é enorme. Foi aqui em Brasília, em 2010, e dela resultou um plano de ação a que eu farei referência daqui a pouco. Depois tivemos uma segunda conferência em Lisboa, em 2013, com o mesmo título. Depois, em terceiro lugar, tivemos uma conferência em Dili, em 2016. E a quarta conferência já deixou cair um pouco do nome, porque se considerou que o futuro é hoje e, portanto, deixou-se cair o futuro e ficámos no presente. Quarta Conferência Internacional sobre a Língua Portuguesa no Sistema Mundial. Tenho aqui algumas, de cada uma das conferências resultou um plano de ação, como estão aqui a ver, e eu vou só aqui mostrar muito brevemente os eixos temáticos dos planos de ação. A primeira conferência tinha 6 eixos temáticos: estratégias de implantação da língua portuguesa nas organizações internacionais, estratégias de promoção e difusão do ensino da língua portuguesa, estado de desenvolvimento do acordo ortográfico, e é aqui que o ILP vai depois fazer a sua entrada, difusão pública da língua portuguesa, importância da língua portuguesa nas diásporas e participação da sociedade civil. Em relação aos outros eixos, vemos que eles começam a ser, os outros planos de ação começam a ser mais restritos e mais encaminhados numa ou noutra direção. O de Lisboa aposta, portanto, preconizou o desenvolvimento científico e a inovação, a língua portuguesa no desenvolvimento científico e na inovação, a língua portuguesa no reforço do empreendedorismo e da economia criativa, a língua portuguesa na cooperação entre países da CPLP e nas comunidades das diásporas, saltou ali, a língua portuguesa nas organizações internacionais, o ensino da língua portuguesa a falantes de outras línguas. Mais um pouquinho. No PADILI houve uma redução já dos eixos temáticos e eles ficaram, o principal foi o primeiro, português, língua pluricêntrica do século XXI,
Segundo, ensino e formação em língua portuguesa em contextos multilingües. Depois, o potencial económico da língua portuguesa. E, por fim, como veem, português, língua de cultura, ciência e inovação. Como veem, a questão da ciência vai se mantendo ao longo dos vários planos de ação. E a última conferência teve lugar online, na praia, e os eixos temáticos já divergiram um pouco daquilo que tinham sido os eixos anteriores. Mantém-se a ciência, a investigação e a inovação, o ensino da língua portuguesa em contexto de mobilidade, mas depois há três eixos que são novos, que é políticas públicas para a promoção da leitura, diversidade na escrita literária em língua portuguesa e depois, no final, tecnologia e economias criativas, cenários emergentes em língua portuguesa. E agora eu vou falar um pouco do acordo ortográfico, muito brevemente, do acordo ortográfico e do plano de ação de Brasília, porque, no fundo, assim, há coisas na vida que se fazem e das quais não se tem noção das consequências. E eu acho que há outras que, ainda mais ironicamente, têm consequências completamente opostas àquelas que se previa que iriam ser feitas. Bom, então, o acordo ortográfico da língua portuguesa foi assinado em 1990, isto decorre de uma longa história que eu não vou contar, de divergência ortográfica entre Portugal e o Brasil, e o acordo, depois de 1000 outras histórias e tal, que eu não vou ter tempo, nem gostaria de estar aqui a contar, então começou a ser aplicado definitivamente em Brasil e Portugal em 2016, não é? Ele foi assinado por todos os países que então pertenciam que eram países de língua oficial portuguesa. Em 2004, Timor-Leste incorporou-se nesse conjunto de países, mas depois, durante vários anos, a questão foi difícil de implementar. No plano, entretanto, em Portugal nós tínhamos criado um vocabulário ortográfico online, que estava disponível e para o qual foi criada uma plataforma de lexicografia computacional. Bom, o plano de ação de Brasília, no seu ponto 3, que era a questão do acordo ortográfico, tem uma linha, que é a 6, eu estou aqui com dificuldade por causa do reflexo, diz: é recomendável que os Estados-membros que ainda não possuem vocabulário ortográfico da língua portuguesa desenvolvam a sua elaboração, edição e distribuição, de modo que se produza posteriormente em formato eletrónico, sob coordenação do ILP e com a participação de uma comissão de especialistas designados pelos Estados-membros, o vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa, que consolide tanto o léxico comum quanto as especificidades de cada país. Na altura, o Gilvan, que está aqui ao meu lado, é o culpado disto tudo, contactou-nos. Digamos, o ILP, pela sua mão, acabou por fazer as coisas um bocadinho diferentemente, que era, em vez de esperar que todos os Estados tivessem o seu próprio vocabulário ortográfico, sendo que muitos deles não tinham nenhuma obra lexicográfica de referência, não é? E sendo que muitos dos Estados de língua portuguesa têm uma situação linguística que é bastante diferente dos Estados de língua espanhola, não é? Em que o português não está de forma nenhuma consolidado como na maioria dos Estados de língua espanhola. Então adotou-se o Gilvan falou na altura comigo, nós somos os culpados, e então o ILTEC, que era o instituto onde eu estava, disponibilizou ao ILP, cedeu o vocabulário ortográfico português e a plataforma computacional que estava na base desse vocabulário. E então criou-se o nosso projeto BEBE, primeiro projeto BEBE, que foi o vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa.
Basicamente, aquilo que aconteceu foi que a plataforma integrou os vocabulários já existentes, que eram o Portugal e o Brasil, harmonizando as regras, a ortografia de acordo com um conjunto comum de aplicação das regras ortográficas, e convidou os outros países a elaborarem os seus próprios vocabulários com uma metodologia comum e com o apoio da equipa central do VOC, que trabalhava junto do ILP. E assim conseguimos, em 2017, publicar este produto que aqui temos, que não está completo, porque, bom, por muitas razões, mas que contém os vocabulários, é um dicionário, é um vocabulário ortográfico integralista, quer dizer, ele não é contrastivo, nós não fazemos contraste entre o português dos vários países, incluímos todas as palavras que são comuns a todos e todas as palavras que são apenas usadas num ou em dois países. E temos então aqui representados Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e Timor-Leste, sendo que São Tomé e Príncipe tem o vocabulário pronto já há algum tempo e esperamos que ele seja integrado e disponibilizado rapidamente. Depois tivemos os outros países, houve aqui países que não participaram, por razões várias, e o segundo projeto BBE, o nosso BBE, foi o PPPLE, é preciso tirar um curso também para dizer isto, que é o portal do professor de português língua estrangeira, que foi coordenado por uma equipa do Brasil, na altura a Edleise Mendes e a Viviane Fortoso, e que está disponível online, podem ligar-se neste endereço e fazem o registro e têm acesso a unidades didáticas para o ensino do português língua não materna dos vários países que contemplam os usos do português nos vários países da CPLP, agora ia dizer da União Europeia, da CPLP, tá? E, portanto, pela primeira vez nós temos num único repositório materiais didáticos para o ensino do português para já de Portugal e Brasil, que só isto já é um avanço político imenso ter Portugal e o Brasil a partilharem recursos nas mesmas plataformas. E depois de países que até então não tinham tido a possibilidade de produzir e partilhar os seus próprios materiais didáticos. Entretanto, o projeto a seguir, que eu não tinha aqui colocado porque ia ser... Não, está aqui. O projeto seguinte, que veio no seguimento do vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa, foram as terminologias científicas e técnicas da língua portuguesa. É um projeto que temos estado... A Gladys, que ia falar a seguir, é a coordenadora desse projeto, e, portanto, é um projeto que visa colocar online as terminologias científicas disponíveis da seguinte forma: partimos de um termo e de um conceito, obviamente, e de uma área de especialidade, e então vamos colocar qual a denominação que o mesmo conceito tem nas diferentes variedades do português, tá? A Gladys ia também falar de uma coisa que eu ia falar amanhã. Nós temos pensamentos irmãos, não é? Pensamos muito da mesma maneira, e que é a seguinte: ela ia trazer aqui, lembrar aqui à OEI a existência da Rede Ibero-Americana de Terminologia, que agora tem a sua presidência sediada no Brasil e que poderia ser talvez um bom parceiro para a OEI vir a desenvolver esta questão das terminologias, porque há muita experiência acumulada, há muito trabalho teórico desenvolvido e talvez
já esteja na altura de rentabilizar, não é? De juntar sinergias e fazer esta ligação. Depois ainda temos em curso alguns projetos como a atualização das funcionalidades do PPPP-LE, LNM, bom, isto vai ficando cada vez pior. Depois, a medição de presença da língua portuguesa na internet, que já está concluído, penso eu. Depois, o curso de português como língua pluricêntrica. Há uma equipa ligada ao PPP-LE que tem vindo a ministrar, já fez duas sessões do curso de português como língua pluricêntrica em países diferentes. Devo dizer que uma das coisas que o PPP-LE também tem feito é formações para o ensino de português como língua não materna em diferentes locais, e dessas formações resultam sempre materiais didáticos que são depois incorporados no PPP-LE. Entretanto, nos últimos anos nós tivemos a sorte de ter havido algum movimento na regularização das cotas de alguns dos países e também há 2 países que se têm distinguido num grande apoio ao desenvolvimento das atividades do ILP, que são Brasil e Portugal, como eu acho que seria de esperar por serem os países que há mais tempo têm a língua portuguesa como língua oficial. E, portanto, e que têm independência há mais tempo. E, portanto, nós temos agora aberto o edital para um concurso para 3 bolsas de cientista convidado do ILP, com financiamento do governo português. Temos ainda o concurso ILP Itamaraty de artigos científicos sobre a língua portuguesa. Está aberta a 2ª edição do concurso. E deveríamos ter aqui mais coisas, mas eu pus ali etc, porque achava que não ia ter tempo. E, portanto, eu só quero chamar aqui a atenção para o blog e o Facebook do ILP. Não, pode parecer até uma coisa um bocadinho vergonhosa, não é? Vir falar do blog e do Facebook, mas a questão é que um dos problemas que o ILP teve sempre foi o da comunicação com os vários países, não é? É que nós estamos em continentes diferentes, não é? E a maior parte dos nossos países tornaram-se independentes há menos tempo e, portanto, têm as suas estruturas políticas, administrativas, etc., há menos tempo, não é? E então, está também em preparação um portal do ILP que venha a incluir todos os recursos que, entretanto, vão sendo produzidos. E, no entanto, temos um blog que tem funcionado muito bem e que está muito bem articulado com o Facebook, e a verdade é que através do blog e do Facebook nós conseguimos pôr em contacto professores e estudiosos de português que estão pelo mundo inteiro e que, com estes meios quase da idade da pedra da internet, não é? Temos então esta oportunidade de pôr esta gente a comunicar e a falar sobre a língua portuguesa. Tem sido muito importante. Depois, só para concluir, o ILP hoje é uma instância supranacional de gestão das políticas linguísticas relativas à língua portuguesa, tem vindo a afirmar-se como tal, tem consagrado uma gestão partilhada da língua portuguesa, tem contribuído para a produção de recursos imprescindíveis à internacionalização do português e tem também sido, digamos assim, a sede da aplicação daquela que é a nossa concepção do português como língua pluricêntrica de facto. Bom, e agora sim vou acabar, já tenho ali o alarme, mas não vou demorar muito, espero que não tenha choque elétrico incorporado. Se virem os meus cabelos em pé já sabem que tem choque elétrico. Bom, e então, considerações finais. É fácil fazer isto? Não, não é nada fácil. É consensual? Longe de o ser, até porque as nossas sociedades ainda não assimilaram
muitas destas coisas, para além de que todos nós sabemos que há uma deriva política estranha a acontecer em muitos dos nossos países, não é? Portanto, isto não é consensual. É possível, é possível, sim, vai-se fazendo, não tão depressa quanto nós gostaríamos, não sem erros, cometemos muitos erros, não tão facilmente como de facto gostaríamos, mas é possível e os últimos 12 anos têm provado que sim, que é possível. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra, então, para o Gilvan Miller, da Universidade Federal de Santa Catarina, que vai falar sobre a presença do português e do espanhol na internet. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia também, boas horas, como aprendi em Cabo Verde, né, para todos que nos escutam pela internet. Queria, em primeiro lugar, agradecer em meu nome e em nome do Daniel Pimenta, que é um dos participantes, é o participante desse projeto, pela oportunidade, então, de expor nosso trabalho recente. Nós sabemos que a presença das línguas na internet é uma área estratégica, e foi por isso que o Departamento Cultural e Educacional do Ministério de Relações Exteriores do Brasil financiou este projeto, chamado Presença do Português na Internet. Eu agradeço muito à ministra Paula, também pelo acompanhamento estrito do Itamaraty a este projeto, dentro do quadro e da moldura do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, mostrando, como a Margarita Correia dizia, esta parceria, esta funcionalidade do IUP como uma antena que acolhe possibilidades de pesquisa e de desenvolvimento para a língua portuguesa. Ressalto que o projeto foi feito para o português e podemos tirar algumas conclusões para o espanhol, mas fica em aberto um outro projeto que poderia, então, focalizar o espanhol e, além disso, ainda o bilinguismo português-espanhol na internet. Coordenamos o projeto pela Cátedra Unesco de Políticas Linguísticas para o Multilinguismo, que é uma rede de 26 universidades em 15 países, com sede na UFSC, e foi realizado pelo Observatório da Diversidade Linguística e Cultural da Internet, onde trabalha o nosso colega Daniel Pimenta. A questão é que há mais e mais interesse para saber sobre o multilinguismo da internet, a presença das línguas, mas se torna cada vez mais difícil medir a presença das línguas na internet, porque os métodos desenvolvidos até 2007, 2008, já não dão conta de uma internet que se expandiu exponencialmente em todas as direções. Então, era preciso o desenvolvimento de uma nova metodologia, que foi desenvolvida pelo Daniel Pimenta e pelo nosso colega Daniel Prado, aqui ao lado, que teve uma responsabilidade muito grande nas ideias que geraram esse novo modelo, e que, ao contrário de outros modelos que se encontram na internet, que são caixas pretas, digamos, fornecem os resultados, mas nós não temos acesso à metodologia. Esta metodologia é aberta, pode ser vista na sua descrição neste sítio de internet que podem ver na tela, e pode, portanto, ser colocada em questão, ser questionada, ser criticada e assim por diante. Eu vou rapidamente focalizar o conceito. O conceito, então, é usar tantos dados da internet tão variáveis quanto possíveis para criar uma amostragem ampla da presença das línguas na internet. Também complementar dados linguísticos que são escassos com dados por país, ou seja, transformar um tipo de dado em outro tipo, de modo a conseguir os dados que são difíceis de obter. We use a lot of statistics, not very complex mathematics, but many statistics tricks. E o que esse modelo propõe é a integração de 3 bases de dados diferentes, que, por exemplo, dados demolinguísticos colhidos no Ethnologue, que é uma das maiores bases de registro de línguas do mundo,
dados de acesso de conexão por país da União Internacional das Telecomunicações, da ITU ou UTI, conforme digamos, e um grande conjunto de microindicadores que, no início da pesquisa no ano passado, eram 169, hoje já são 412 microindicadores, que são transformados em 6 indicadores. Esses indicadores, internautas, conteúdo por língua, usos que essa língua tem na internet, o tráfego que ocorre nesta língua, as interfaces, isto é, quais aplicativos estão disponíveis para essas línguas, e os índices, que são uma expressão da governança da língua na internet, e tem a ver com como é que ocorre o monitoramento, então, dessa língua na internet. Estes 6 indicadores são transformados em 4 macroindicadores, potência, capacidade, gradiente e produtividade, que vão nos permitir um olhar diferenciado de vários fenômenos linguísticos na internet. Potência é o resultado de conjunto dos microindicadores arrolados no processo. Capacidade é a divisão da potência pelo número total de falantes da língua, que nos dá um lugar relativo para essa língua no mundo. O gradiente é a divisão da potência pelo número total de falantes conectados efetivamente na internet, porque nós sabemos que há uma grande brecha de conexão entre os diferentes países e continentes. E a produtividade, finalmente, é como cada um dos falantes conectados desempenha na produção do conteúdo, do tráfego, etc, etc. Isso nos dá uma possibilidade de olhar, por exemplo, para o português de uma maneira muito mais diferenciada. Talvez a letra seja muito pequena para vocês observarem dessa distância, mas aqui nós temos um dado de entrada do modelo que mostra que o português não é falado em 9 países, o português está na internet em 44 países. E tem uma situação em que é altamente concentrada no Brasil. O Brasil é responsável por 90% dos internautas em língua portuguesa. Portugal é responsável por 4,5% dos internautas em língua portuguesa, e países como Angola e Moçambique são responsáveis por 1,7% e 1,6% dos internautas. Isto quer dizer, a língua portuguesa, embora internacional, tem uma grande concentração de usuários de internet num único país. Isso tem várias repercussões, tem várias consequências para essa circulação e internacionalidade da língua. Isso aqui nos permite ver também que o grau de conexão na maioria dos PALOP, dos países de língua oficial portuguesa na África, é extremamente baixo. O que quer dizer que, embora a população dos países africanos tenha crescido num ritmo muito superior ao que ocorre em Portugal ou no Brasil, a sua representatividade na internet continua muito baixa. Permite ver também que, por exemplo, um país como a França tem mais impacto para a língua portuguesa, devido ao grande número de falantes de português na França, do que podem ter países como a Guiné-Bissau, ou mesmo Cabo Verde, ou mesmo São Tomé e Príncipe. O que mostra que os territórios geopolíticos da língua na internet não coincidem, obviamente, com o território físico ou geográfico dos países em si, né? Quando olhamos o caso do espanhol, temos uma situação totalmente diferente. Esse quadro aqui amplia um pouco. O espanhol é falado, então, é encontrado em 70 países e tem como primeiro país na sua representação na internet o México. Em segundo lugar, como já foi comentado hoje, os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o segundo país mais importante para a língua espanhola na internet, por estes dados. A Espanha é o terceiro, ainda que a Espanha tenha uma taxa de conectividade mais alta do que os Estados Unidos, né? Depois, dentro da hispanofonia, a queda no nível de conexão, isto é, o aumento da brecha digital, é menos notável do que ocorre na lusofonia, não há uma diferença tão grande, porque a conectividade é muito mais homogênea dentro de continentes.
Não há tanta defasagem dentro da Europa como há, por exemplo, entre a Europa e a África, ou entre a América Latina e a África. E estando o português na África, é, portanto, sujeito a esse tipo de brecha digital. É muito interessante, nesse caso aqui, já que estamos no Brasil, mostrar que o Brasil é um país hispanófono relevante. O Brasil tem mais utilizadores da internet em espanhol do que o Uruguai, do que Costa Rica, do que a maioria dos países centro-americanos. O Brasil tem aproximadamente 4.500.000 pessoas conectadas de língua espanhola. Este fato é interessante porque o Brasil deu passos importantes no sentido de se aproximar da hispanofonia a partir de 2005, com a lei que obrigava o ensino médio a oferecer a língua espanhola. Isso fez com que pelo menos 18 estados brasileiros desenvolvessem infraestrutura para oferecer o espanhol. Houve um imenso investimento em formação de professores, criação de mestrados e doutorados, produção de material, desenvolvimento curricular, e este movimento foi interrompido a partir de 2016. Voltamos ao esquema de oferta linguística que tínhamos antes, English only, e então essa infraestrutura ficou prejudicada. Muito interessante é que se formou um movimento popular chamado Fica Espanhol, que lutou, digamos assim, para que o espanhol pudesse continuar sendo oferecido nas escolas brasileiras. E aqui eu menciono, sobretudo, os estados da Paraíba, de São Paulo e do Rio Grande do Sul, que foram aqueles que obtiveram resultados mais contundentes. Além disso, é interessante notar que os dados hoje encontrados já na internet, sendo que, digamos, Estados Unidos e México concentrariam uma grande parte dos usuários da internet em espanhol, são coerentes com as projeções demográficas para 2100. Né? Sempre aqui há uma correlação forte entre demografia e presença das línguas na internet. Este slide mostra que, pelas previsões do Population Pyramid, o principal número de falantes de espanhol em 2100 estará na América do Norte. A América do Norte será o centro dos falantes de espanhol, com 180 milhões de falantes, depois um cluster no norte da América do Sul, pegando Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, com 153 milhões, e, finalmente, o Cone Sul, com 90 milhões, só para ficar aqui na parte americana e não na parte europeia da hispanofonia. Hoje de manhã, a presidente do Instituto Cervantes chamou a atenção para um fato muito importante, o fato da estagnação do crescimento demográfico na Europa e na maior parte dos países da América Latina, enquanto que há uma explosão demográfica na Ásia, mas especialmente na África. A África é o continente que continuará crescendo em termos populacionais da forma mais notável, o que quer dizer que línguas que estão no continente africano crescerão acima da média. E eu chamo a atenção aqui para um dado, para a nossa futura investigação, que é o seguinte: se estas previsões forem corretas, o crescimento exponencial da língua portuguesa na África vai criar fenômenos, para nós hoje, um pouco raros. Por exemplo, só a população de Angola em 2100, falantes de português, em 2100, pode ser superior a todos os falantes de espanhol na América do Norte, porque a previsão é de que Angola tenha 188 milhões de habitantes, que talvez todos já sejam também falantes de português ao lado das línguas nacionais. Eu não vou explorar dados que nós podemos obter da soma dos resultados aritméticos entre o português e o espanhol. Várias pessoas já comentaram isso aqui. Aqui eu gostaria de frisar só duas coisas. Primeiro, 30% da população falante de espanhol e de português continua sem acesso à internet. Segundo, o português e o espanhol são responsáveis por 12% do conteúdo da internet, o que não é desprezível e nos permite modalizar um mito que é muito divulgado na imprensa até hoje, que é de que o inglês domina a internet. Que o inglês teria 80%, 50%, 30% da internet seria em inglês. Os dados mostram que a porcentagem de conteúdo em inglês
continua decrescendo e deve se estabilizar nos 18%, que é a correlação entre o número de falantes e a própria, como L1 e L2, e a própria presença na internet. Portanto, quando falamos que 12% dos conteúdos são produzidos em português e espanhol, isso é um número muito expressivo, é um número notável, e, portanto, não podemos incorporar a ideia de que há pouca produção de conteúdo, pouca produção científica, etc., etc. Como última parte da minha fala aqui, eu vou frisar, então, uma questão também relevante, é que o espanhol se encontra em uma maneira muito confortável num terceiro lugar, sem uma ameaça imediata do quarto colocado nessa tabela, que é o francês. E aqui não estamos falando em número de falantes, nem só em número de usuários, mas de todas estas variáveis que foram citadas primeiro, né? Em segundo lugar, é preciso frisar o seguinte: o mundo tinha, em 1º de janeiro deste ano, 7,8 bilhões de habitantes, mas os dados aqui não são sobre 7,8 bilhões, são sobre 10,3 bilhões, porque há 10,3 bilhões de falantes por língua, considerando um dado do etnólogo de que 43% da população do mundo é pelo menos bilíngue. Então, não levar em consideração esse bilinguismo na estatística deforma a estatística que nós estamos produzindo. Já o português, ao contrário do espanhol, se encontra numa disputa pelo 6º lugar. 5 línguas, nesse momento, se encontram numa disputa bastante próxima pelo 6º lugar: o português, o russo, o árabe, o alemão e o japonês. E o estudo mostra que, como o alemão e o japonês chegaram quase ao máximo de conectividade e tem uma demografia fortemente decrescente, a disputa principal desse grupo provavelmente será entre o português e o árabe, em que o português pode se estabilizar numa 6ª ou numa 7ª posição até uma nova análise. Olhando para outros indicadores, nós vemos que outras línguas estão muito melhor colocadas que o português. O hebraico, o servo-croata, o finlandês têm níveis de capacidade ou de gradiente superior. O português vai estar aí num 20º lugar, relativamente, por exemplo, ao gradiente, isto é, ao conjunto da potência da língua dividida pelo número de falantes daquela língua conectados. Isto quer dizer que um israelense está com 5,24% de capacidade contra um falante de português que está com 1,35% de capacidade. Isto é, de forma como o indivíduo falante daquela língua atua na internet. Este modelo permite que a gente olhe para temas específicos, e esses temas específicos nos fazem ver, por exemplo, que o português está muito bem nos primeiros lugares, motores de busca, jogos, filmes, mas está muito mal representado na parte de baixo da tabela: redes sociais profissionais, resposta a questões, blogs, comércio eletrônico, né? Permite, portanto, que a gente faça análises setoriais econômicas que podem ajudar no planejamento estratégico da economia para esta língua específica. Permite diferenciar o que são atuações profissionais na internet do que são atuações de lazer. Por exemplo, quando nós consumimos uma rede de séries de televisão, não vou citar o nome da empresa, né? Nós exportamos dinheiro para pagar o consumo que nós fazemos por essas séries. Quando nós vendemos produtos pela internet, nós recebemos esse dinheiro de países de fora. De modo que a internet não é só uma oportunidade de ganhar recursos, é também uma oportunidade muito boa de perder recursos, exportando os nossos recursos para importar esses produtos. Aqui é notável que o português tenha um bom desempenho na área de ciência e tecnologia, conectando com a nossa mesa de amanhã.
O Brasil tem a 15ª posição do mundo em produção científica, com 4.000 citações. Portugal está na 32ª posição, com 1 milhão de citações. E isso se reflete na capacidade que esse modelo apresenta também para propiciar pesquisas específicas em áreas que nos interessam. Por exemplo, a tese de doutorado de Alex Beckhauser, defendida no ano passado na Universidade Federal de Santa Catarina e co-orientada pela professora Tayane de Oliveira, da Federal Fluminense, que está aqui, mostra que é verdade que a produção científica brasileira é alta. No ano de 2021, o Brasil ultrapassou a marca de 100.000 artigos publicados. No entanto, mostra também que o principal consumidor da ciência brasileira é o próprio Brasil. O Brasil produz e o Brasil consome. Vejam esse gráfico, que interessante. Ou seja, mostra que a cadeia de produção da ciência não está devidamente integrada nas redes internacionais. Alguém poderia dizer, mas isso é porque este gráfico especificamente está medindo a ciência em português. Vejam este. Este gráfico mede a produção de artigos brasileiros publicados em inglês, em ciências da vida e biomedicina, mesma coisa. Quem lê artigos brasileiros em inglês? Sobretudo brasileiros. Seja em português, seja em inglês. Vejam que a língua aqui, uma questão para os nossos colegas amanhã, pode não ser um fator decisivo para a internacionalização, mas precisa ser mediatizado por outras variáveis a discutir. Um modelo FOFA, fortalezas e fraquezas, nos permite ver, então, pontos para o planejamento estratégico. Já vou concluindo. Eu queria chamar só a atenção para as ameaças detectadas, a lentidão na superação da brecha digital, o pouco investimento, sobretudo nos PALOP, para uma rápida superação dessa brecha, o pouco alcance e, sobretudo, continuidade de políticas públicas voltadas para a língua, uma perda de recursos pela interrupção de projetos, interrupção de trabalhos que estão em desenvolvimento, e, claro, mais dinamismo de outras línguas, que têm uma noção mais clara do valor econômico e do valor estratégico das línguas. Então, para concluir, eu diria que podemos recomendar uma luta frontal contra a brecha digital, que passa também por uma orientação para que os nossos institutos de estatística, como o IBGE, façam inquéritos nacionais mais complexos em questões ligadas à internet e também em questões associadas a censos linguísticos, porque nós não sabemos nos nossos países, com exceção de países como Timor, quantos brasileiros, por exemplo, falam que línguas. Nós não temos um censo linguístico. A desenvolver programas de letramento midiático e informacional com enfoque em criação de conteúdo, porque criação de conteúdo supera a segunda brecha, que é a brecha de conteúdo. Reforçar o papel do ensino de português e espanhol como língua estrangeira, porque a reserva estratégica da L2 vai garantir a diferença no futuro em termos de ocupação da internet. Desenvolver ações de sensibilização para o corpo diplomático e os gestores culturais nessa área. E, finalmente, não deixar de fora as línguas indígenas e as línguas de imigração dos nossos países, que caracterizariam o português mais do que ele já é, como uma língua de abertura, o que vale também para o espanhol. Temos aqui, portanto, uma plataforma de internet disponível para o português, disponível para o espanhol, disponível para o bilinguismo português-espanhol e que pode nos ajudar a detalhar as nossas ações futuras, pode correlacionar o português e o espanhol com outras línguas em repertórios que sejam importantes, por exemplo, o repertório português, espanhol e inglês, e que projeta organizações internacionais como a OEI e outras como agentes importantes para o futuro das nossas línguas na internet. Muito obrigado. Obrigada, Gilvan. Dados surpreendentes, né? Me chamou a atenção, 30% que você falou dos falantes de língua portuguesa e espanhola não têm acesso à internet, né? Interessante, quando a gente coloca em números, a diferença fica mais evidente, né? Bom, vamos dar, então, continuidade. A gente vai conversar agora com o Luiz Reto.
Ele está online. Ele é do Instituto Universitário de Lisboa. Me perdoe por não ter falado antes, quando eu apresentei. Bom, ele e o Daniel Prado, que está aqui do meu lado, eles vão falar a respeito das línguas em números. Podemos começar, então, com o Luiz? Com a palavra, Luiz. Olá, boa tarde. Estão ouvindo? Estamos ouvindo. Nós vamos centrar a nossa intervenção, eu e o Daniel, num microsítio que nos foi pedido pela OEI, que no fundo são 20 slides que tentam fazer uma panorâmica geral sobre as línguas e que são basicamente um instrumento de, digamos, de divulgação de 3 grandes dimensões, que é a geografia das línguas, o português e o espanhol no contexto das línguas mundiais, as línguas indígenas das nossas 2 comunidades, CPLP e Ibero-América, e, no fundo, é um mini sítio, digamos assim, de divulgação desta problemática. Eu vou passar os slides que ficaram mais da minha responsabilidade, depois o Daniel falará mais sobre as línguas indígenas. Eu vou passar 14 slides, vou passá-los muito rapidamente por causa do tempo, mas passo-os todos para terem uma ideia do que é que, no fundo, está nesse mini sítio. Depois, ainda nesse mini sítio, existem 2 textos, um texto da minha autoria e do outro colega do Isqueté e o do Daniel, que, no fundo, permitem fundamentar os slides, estes 20 slides, de síntese, digamos assim. Antes de começar, queria só chamar a atenção para uma coisa que é conhecido de todos e que o Gilvan também já falou aqui quando esteve a fazer a apresentação da internet. As métricas sobre as línguas são bastante difíceis. Por um lado, porque as línguas têm uma multiplicidade grande de funções e nessas funções temos indicadores para algumas delas, mas não temos para outras, e, portanto, há insuficiência de indicadores disponíveis. Há também uma dispersão de fontes muito grande e há uma disparidade de critérios também muito grande entre as diversas fontes. Temos sempre números muito dispares. Mesmo o Ethnologue, que é a grande fonte, digamos assim, sobre as línguas, tem disparidades enormes quando a gente depois conhece bem a realidade, como é o caso do português e do espanhol, e vemos que os números que o Ethnologue apresenta estão muito longe de aderirem à realidade. Depois, a outra dificuldade é que os indicadores são todos, a maior parte, são de multinível. Temos indicadores diretos, por exemplo, o número de falantes, temos indicadores indiretos, tudo, por exemplo, se realiza com a indústria das línguas, digamos, por exemplo, a literatura, a tradução, etc. E depois temos aqui um outro nível ainda, é que muitos indicadores, quando a gente tenta fazer o peso, calcular o peso económico e a influência geoestratégica, os indicadores já não são de língua, mas são de países, como são os PIBs, como é o desenvolvimento da educação, da ciência, etc. E quando tentamos fazer modelos multidimensionais para conseguirmos fazer ordenações ou rankings, temos sempre um problema de subjetividade, que é que indicadores escolher e que ponderadores principalmente dar a esses indicadores. Este era um bocado o contexto das dificuldades gerais para fazer, no fundo, a língua em números, no fundo, e agora pedia para passarem para o slide seguinte, eu vou passá-los muito rapidamente. Este primeiro slide é só uma apresentação geral de uma das grandes tipologias do SWAN sobre as línguas, tanto o inglês como a língua hipercentral, e centrando-nos agora no espanhol e no português, estão num segundo nível, nas línguas supercentrais, e depois o resto das línguas, portanto, mais periféricas. O slide seguinte, eu vou passar estes slides muito rapidamente. A geografia das línguas, estes também são dados do Ethnologue, só para uma visão geral, portanto, é a África e a Ásia que, de facto, têm mais línguas, dentro das 7.000 que o Ethnologue contempla.
e como não podia deixar de ser, a Europa tem menos. Mas temos aqui um facto curioso, que mesmo a Oceania, tendo no fundo poucos habitantes, tem também muitas línguas, o que é também um bocado reflexo do próprio isolamento territorial, porque muita da parte desse continente é constituído por muitas ilhas. O seguinte, também do Ethnologue, uma síntese sobre as 7.000 línguas existentes, portanto, e aqui só para chamar a atenção que, de facto, temos aqui quase 50% das línguas, segundo o Ethnologue, em risco de desaparição, o que é um drama em termos de futuros da diversidade linguística e da riqueza linguística do planeta. O outro. Aqui, muitos dos slides seguintes contemplam 10 ou 12 línguas, no fundo, são as ordenações. Esta ordenação também vem do Ethnologue, e aqui, para chamar a atenção, que é L1 e L2, porque se tivermos só o L1, por exemplo, no caso do espanhol, terá a segunda posição em falantes nativos. Se juntarmos o L1 e o L2, de facto, baixa. Mas aqui é a mesma questão que já tinha colocado, por exemplo, no caso do português. Os nossos cálculos, fazendo o L1 e o L2, dão mais de 270 milhões, e o Ethnologue de falantes, e o Ethnologue apenas apresenta 258 milhões, mas, portanto, é a grande dificuldade de ter números fiáveis nesta matéria. O seguinte. Aqui fomos fazer algumas. Esta é uma fonte da Wikipédia, há outras fontes sobre isto, mas é um bocado a geografia para realçar a geografia do português e do espanhol. Portanto, o espanhol com 21 países de fala oficial espanhola, o português com 10, e depois a dispersão geográfica desses países. Portugal está em quatro continentes, o espanhol em 3, e, portanto, temos aqui quer um número grande de países de língua oficial, quer uma dispersão geográfica grande a nível mundial. O outro. Este é outro indicador também sobre a Força Internacional das Línguas. Fomos buscar um conjunto de organizações internacionais que estão em letra miúda, mas, no fundo, dentro desta fonte, por exemplo, o espanhol é a língua oficial de trabalho ou de tradução em 22 organizações internacionais e intergovernamentais, e o português em 14. Portanto, também as duas línguas bem posicionadas a este nível. O seguinte. Aqui, como vai haver uma mesa sobre a ciência, ainda vou falar menos, mas são, portanto, é o português e o espanhol como as línguas de ciência nas duas grandes bases de dados, o SCI e o SSCI, e vemos aqui uma progressão muito grande, principalmente do português, porque em 1980 nem sequer aparecia nas bases de dados, e o espanhol, que atualmente tem a terceira posição em qualquer dos indexadores. O gráfico à direita é um gráfico de dois professores, penso que uma brasileira e um português, que somam, no fundo, como se o português e o espanhol fossem uma única língua, dariam a segunda língua de publicação em ciência. O outro. O outro é só sobre o OS, a publicação nas revistas científicas dos países latino-americanos, mas o autor, que é o Badilho de Matos, falará também nisto amanhã, e, portanto, é só uma referência também aqui a esta matéria muito rápida. O outro. Aqui ainda vou demorar menos tempo, temos apenas um único indicador do uso dos usuários na internet, mas o estudo que o Gilvan apresentou tem muito mais material para isso, e este é apenas um exemplo da utilização das línguas na internet. O seguinte.
Aqui um indicador direto de tradução, portanto, de e para, e também a posição do português e do espanhol, só para destacar isso. Portanto, o espanhol aparece na 5ª posição, se não estou em erro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de língua traduzida, o português na 18ª posição. Quando se trata de traduzir para espanhol ou português, já temos o espanhol na 3ª posição e o português na 8ª posição. O seguinte. Este é um estudo que, no fundo, aqui estaremos um bocado já numa segunda componente, que é o futuro das nossas duas línguas, o português e o espanhol. Então, temos 3 slides sobre o potencial, digamos assim. Este é um estudo do British Council realizado já 2 vezes, uma em 2013 e outra em 2017. Aqui vamos demorar mais um bocadinho, do que eles chamam as 10 línguas de futuro para o Reino Unido, ou seja, para o Reino Unido, quais as línguas mais importantes que os habitantes do Reino Unido devem aprender. Este estudo é baseado em 10 dimensões, eu vou lê-la rapidamente só para ficarem com uma ideia. E, portanto, a primeira dimensão é as exportações do Reino Unido, ou seja, para que países o Reino Unido importa ou exporta ou quer exportar. Depois, as línguas necessárias para os negócios do Reino Unido. O terceiro, prioridades de negócios do governo. O quarto, mercados emergentes em alto crescimento. O quinto, destinos dos visitantes do Reino Unido, portanto, o turismo externo deles. O sexto, interesses do público do Reino Unido por línguas. O sétimo, prioridades diplomáticas e de segurança do Reino Unido. O oitavo, prioridades estratégicas do Reino Unido para a educação internacional. O nono, níveis de proficiência em inglês noutros países. E o 10º, utilização da internet pelas várias línguas, portanto, a posição das línguas na internet. Como podem constatar aqui, há mudanças grandes de 2013 para 2017, particularmente no caso português. Portanto, o espanhol mantém a posição, é a língua, do ponto de vista do Reino Unido, mais importante para a aprendizagem dos seus cidadãos. O português passa da 6ª para a 8ª posição, basicamente, na minha opinião, pela queda de crescimento esperado do Brasil, porque esperava-se que o Brasil hoje fosse a 5ª potência mundial, e acho que neste momento está economicamente na 10ª posição, se não me engano, na 9ª ou 10ª, e também pela crise económica que também baixou imenso o PIB português, na decorrência da crise financeira, mas também pelo crescimento que também foi muito diminuído, particularmente de Angola, que também se esperava que neste momento estivesse numa posição muito mais relevante, portanto, enquanto mercado emergente. De qualquer maneira, voltando à questão do português e do espanhol, é interessante que uma potência como o Reino Unido considere o português e o espanhol entre as 10 línguas de futuro para a aprendizagem no Reino Unido. O seguinte. Aqui também é o potencial, e portanto já foi falado esta questão da demografia. Em 2000, a demografia dos países falantes de espanhol decresce um bocadinho a partir de 2050, portanto, em 2050 a projeção é que serão 754 milhões e em 2100 740. Em relação ao português acontece o contrário, portanto, há um crescimento exponencial devido à África, basicamente, mas o interessante aqui, juntando as duas comunidades, é que teremos mais de 1 bilhão e 200 milhões de falantes nas duas comunidades no fim do século, o que dá cerca de 10% cerca de 10% da população mundial, portanto, falante de português e de espanhol. E o último, acho que ainda há mais um, este é um indicador de um ranking que fizemos, que está nesse texto que suporta o microsite, e é basicamente um levantamento de alguns recursos naturais nas várias comunidades linguísticas.
Esse indicador que aí têm é baseado basicamente em quatro dimensões: a área dos países das comunidades. Por exemplo, no caso do inglês, consideramos só os países de língua nativa, digamos assim, que é os Estados Unidos, o Canadá, o Reino Unido e a Austrália. E nos outros países o critério é idêntico. Mas, portanto, é a área desses países, é a dimensão das zonas económicas exclusivas, são reservas de água doce e a produção de energias com fontes renováveis. Há outros indicadores que já trabalhámos depois disso, como quantidade de terra arável. Aqui podem-se fazer uma série de indicadores compósitos, mas, no fundo, também voltando ao português do espanhol, em recursos naturais, as comunidades, tanto falantes de espanhol e de português, estariam neste potencial de recursos naturais em segundo e terceiro lugar a nível mundial. Este é o último slide e o Daniel depois falará mais da outra componente, que são as línguas indígenas, mas no fundo era para ficarem com uma ideia da informação de divulgação que este microsítio da OEI nos pediu, e a apresentação geral muito rápida desses dados. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Luiz. E para dar continuidade a esse tema, línguas em números, convido agora o Daniel Prado, que está aqui do meu lado. Ele é consultor e está representando a Argentina. Muito obrigado, Larissa. Boa tarde a todos, todas. Vou falar em português, em espanhol, porque em português já falaram. En realidad es mi lengua, la lengua en la cual yo me puedo ejercer. Me toca hablar del sector que se dedicó en este sitio. En ese sitio de internet falou sobre línguas indígenas y línguas nativas segundo a região. Vou tratar Únicamente porque hay varios itens aspectos y que ya han sido falaré tratados por rapidamente otros colegas. porque já Habrá una foram introducción, tratados los em escollos. outros momentos. Aqui, o que estamos falando das deficiências na recoleção de dados, e vamos falar também pelos dados das populações e demolinguísticos. E também vamos falar de outras línguas que não entram na categoria de indígenas e nativas usualmente. Vamos falar também do Estatuto das Línguas Indígenas e também vamos concluir com que o trabalho mais centrado que a presença da língua nos meios e no mundo digital. Essa pesquisa foi pedida pela OEI e a parte que é respeito às línguas indígenas foi um trabalho de recopilação de dados populacionais e demolinguísticos de todas as línguas que estamos falando, com uma introdução à presença dessas línguas no mundo digital e no ciberespaço. Estou falando de introdução porque tem muito trabalho a fazer e vou explicar mais adiante e vou trabalhar mais detalhadamente depois. Respeito às deficiências na informação, já foi falado pelo Luiz, mas para as línguas indígenas é muita deficiência da informação para vários países e regiões. As estatísticas às vezes estão baseadas nos censos nacionais e eles às vezes não têm perguntas, que às vezes nem perguntam, mas outras vezes não são perguntas certas sobre como essa pessoa se reconhece como indígena, se fala uma língua indígena, etc. E também vamos ver diferenças notáveis entre, inclusive, contradições internas. E também temos, especialmente, uma ausência total de informações sobre a presença das línguas indígenas no ciberespaço.
Aqui as fontes que foram consultadas foram muitas, mas a maioria deles são do Banco Mundial, CEPAL, CIRAL do Canadá, da Biblioteca dos Estados Unidos, de UNICEF, da Unesco e Wikipédia. Respeito ao número de línguas indígenas, aqui temos um problema da fonte, porque vai de 350 a 750, dependendo da fonte consultada. Isso línguas indígenas que não estão ativas, que corresponde mais ou menos uns 6 a 10%, entre 6 e 10% das línguas do planeta. Quando falamos de número de línguas indígenas ou nativas, não estamos... Vou voltar aqui o slide. Aqui no outro slide podemos ver se esse aparato funciona. Sim. Aqui, como podemos ver, nesse mapa, temos que Brasil, México, Colômbia, Venezuela, Peru, temos um número alto de línguas indígenas. Isso não significa um número alto de falantes. A maior quantidade de falantes encontram-se no México, Peru, Paraguai e como línguas nativas na Espanha e Andorra. Isso significa dos 6 a 8% da população total dos países ibero-americanos, a quantidade de falantes que são entre 30 e 45 milhões, mais ou menos. Aqui estão os cálculos, a estimativa que pode se aumentar 8 milhões para a Península Ibérica e Guiné Equatorial, outro país da OEI. Aqui, falando da porcentagem de falantes das línguas indígenas, já foi falado aqui, temos um grande número, o país com maior quantidade de línguas indígenas é o Paraguai. Aqui vocês podem observar todos os países, temos Guiné Equatorial, Andorra, Espanha, Bolívia, Guatemala, Peru, Equador, Panamá e México, em porcentagem, dependendo da quantidade de indígenas, de falantes de línguas indígenas respeito os falantes da língua oficial. Vamos passar rapidamente aqui, que são a língua por número de falantes. Sabemos que Quechua, Guarani, Aymara são aquelas que têm maior quantidade de falantes na América Latina. Não estou simplesmente falando da América Luso-Hispana, mas seguida por línguas do México, América Central, e também o mapundungo, que é falado no Chile e Argentina, que são línguas mais faladas de todas as línguas indígenas. Agora vamos falar sobre as línguas nativas da Península Ibérica, porque são dados que são mais fáceis de obter que as línguas da América Luso-Hispana. E temos aqui, no microsítio que estamos falando sobre as línguas faladas na Ásia e África lusófonas. Aqui é importante salientar que não se analisou só a situação das línguas indígenas, também temos línguas crioulas ou creole, que são fusão de duas ou mais línguas na América Latina, são língua do colonizador e as línguas que vieram da África. As línguas crioulas ou crioulas no continente americano persistem aqui, mais ou menos no continente americano, 10 línguas. Em Guiné Equatorial teria 2 mais, e com um conjunto de mais ou menos de 1 milhão de falantes. E esse 1 milhão de falantes, especialmente aquele creole haitiano e aqueles que moram na República Dominicana. As outras línguas têm pouca presença. Não vamos esquecer a língua de sinais. Sinais e gestos são 26 línguas que existem na região, em toda a Iberoamérica, para mais ou menos 1,6 milhões de falantes, melhor dito, não falantes, aquelas que falam através de língua de sinais. Então, não vamos esquecer as línguas rom, ladino, que são das judeu-espanhol, e línguas de migração, e isso mais ou menos estão também consideradas nesses dados. Aqui, antes de passar ao ciberespaço, lembremos que as línguas têm um status. Diz-se que são línguas oficiais de um país, de uma região, de uma localidade. Segundo as diferentes fontes que foram consultadas, podemos
a fazer um cruce de dados. Aqui vocês veem a figura. É um pouco complicado esse quadro, mas podem entrar no nosso sítio de internet para ver melhor. Mas aqui temos, por exemplo, existe mais ou menos 150 línguas que têm um status local, que é municípios, pequenas regiões. Existem 14 que têm um status regional. Quando eu falo regional, estou falando uma região interna do país, pode ser um estado, uma comunidade, um município, e 40 e tantas línguas que têm outro tipo de status, por exemplo, patrimonial, que são línguas protegidas, e também temos um ensino cultural bilíngue para línguas indígenas, mais ou menos 15 países da região. Talvez sejam mais, mas os dados consolidados são esses. Em tudo isso, de ter um status, sabemos que não significa necessariamente que isso vai contribuir de forma sustentável para a preservação ou desenvolvimento das línguas indígenas. Muitas das vezes é simbólico, em outras oportunidades não, e permitiu um grande avanço, especialmente na questão de ensino intercultural, criação de rádios, de tudo que tem a ver com a tradução em documentos administrativos ou em instâncias judiciárias. Peru tem muito caminho por percorrer. Vamos agora para a parte final da minha comunicação sobre a acessibilidade ao ciberespaço pelas populações indígenas. Aqui temos a América Luso-Hispana. Na Península Ibérica, a acessibilidade é muito maior. Então, sabemos que, de acordo com o Banco Mundial, existe uma população indígena na América Latina de aproximadamente 8.800.000 computadores no total, e o acesso à internet para essa população indígena é bastante alto, segundo alguns números, mas isso mais no México e Peru que reflete mais esses números, porque tem mais população conectada. Na Nicarágua é 0,3% o acesso da internet, por exemplo. Então, um meio muito utilizado pela população indígena é a população, 28 milhões de habitantes e 25 milhões em telefonia. Isso é conectividade, mas não significa que essas línguas indígenas estejam presentes na internet, no mundo digital ou na televisão. Elas podem estar, talvez, no rádio, mas não nos outros meios. Nos outros meios pode estar praticamente ausente. Agora, temos também as ferramentas usuais, redes sociais também, temos sites do Google, por exemplo, o Google Tradutor, mas somente 15 ou 20 línguas têm presença visível, ou seja, existe conteúdo nessas línguas. As que mais conteúdo têm é catalão, galego e basco, são línguas da Península Ibérica, e depois as outras. Mas majoritariamente a presença é pontual e pouco destacada para as línguas indígenas. Em particular, podemos ver que na Wikipedia, para a maioria das línguas do mundo, a Wikipédia é a única enciclopédia existente em muitas línguas. A maioria das línguas não tem suas enciclopédias, então a Wikipédia surge como uma oportunidade para que certas línguas tenham as suas enciclopédias. Fora da Península Ibérica, as línguas indígenas, por exemplo, da América Latina, não contam com uma situação ou não tem uma presença satisfatória, como vemos o catalão para os catalães. Nós temos 700 mil artigos na Wikipédia, e o Nahuatl, por exemplo, que é uma língua importante na Wikipédia, mas tem muito menos entradas. Então, há vários projetos pilotos que a Wikipédia propôs para criar novas enciclopédias em outras línguas, mas ficaram parados. Isso nos lembra que a grande maioria das línguas do continente estão em perigo. A grande maioria delas
muitas estão em extinção, muitas estão morrendo neste momento e temos várias que são línguas vulneráveis. Então, lembremos que há várias razões para isso. Eu não vou colocar a culpa no cyberespaço, mas se um garoto hoje em dia tem Facebook, Instagram, um indígena, por exemplo, um jovem que sempre falou a língua dos seus pais, e se ele não tem acesso a essas redes sociais na sua língua, provavelmente ele vai abandonar essa língua porque o contato dele com o mundo é em outra língua. Então é um grande perigo isso, é um perigo para que ele termine por abandonar a sua própria língua. Então, nós temos uma invisibilidade das línguas, como eu dizia antes, as línguas indígenas no mundo digital, com algumas exceções. Existe falta de acesso também, como já vimos, existe questões de alfabetização digital, ensinar as populações indígenas a utilizar a tecnologia para criar conteúdos. E existe também uma falta de formação para as tecnologias linguísticas ou ferramentas linguísticas, e especialmente existe uma ausência total ou quase total de informação sobre a presença digital, excesso para as línguas ibéricas, como já vimos. E também os corpos utilizáveis, não há inventário sobre isso, existe inventário sobre as línguas indígenas, mas não sobre as tecnologias existentes para certas línguas, ou a presença que elas podem ter. Nós construímos algumas estratégias para isso, então é preciso ainda traçar um panorama existente daquilo que sejam as aplicações e ferramentas e também as brechas daquilo que precisa ser feito. É preciso fazer um inventário de necessidades, de recursos humanos, um levantamento para que possamos sair dessa ideia de que as línguas indígenas não estejam, para que as línguas indígenas não percam o seu alcance. Então, isso é o que eu gostaria de dizer. Eu acho que não falta nada mais e muito obrigado a todos.